Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Fabrício e esse é o canal Biblos. E conforme prometido e atendendo o engajamento e demanda de um dos nossos vídeos, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante, que é uma criatura intrigante chamada Bimute, que nós encontramos lá no livro de Jó, capítulo 40. Então hoje nós vamos entender um pouco mais, aprender a partir do texto bíblico, entender um pouco mais sobre o que é realmente essa criatura, tá bom? Mas antes de irmos para lá, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, curta, comente, compartilhe. O seu apoio nesse sentido é muito importante. Eu tenho certeza também que esse conteúdo vai ser interessante, vai ser útil para você e também será para outras pessoas, tá bom? Sem mais delongas, vamos então ao vídeo. Nós já estamos aqui com o nosso programa bíblico The Word aberto, é ele que nós vamos utilizar para fazer essa análise, né? Para entender um pouco mais sobre o que é essa criatura. E aqui nós temos alguns tópicos que nós vamos trabalhar para que a gente chegue a essa conclusão, né? Nós vamos falar sobre uma apresentação visual, ok? Relacionada ao Bimute. Vamos fazer a leitura do texto em versão bíblica selecionada, escolhida. Nós vamos pesquisar em comentários sobre o livro como um todo, o livro de Jó. Nós vamos também fazer uma análise comparativa com a ferramenta Comparar do The Word. Vamos ver questões de significado e morfologia da palavra Bimute, ok? Com o dicionário Strong. Morfologia da palavra como também, nós vamos entender o porquê essa palavra é importante. Comentários, né? Vamos ver alguns comentários, como o TSK e o de John Dill a respeito disso, e a conclusão, tá bom? Vamos para a apresentação visual. Aqui você está vendo uma figura que representa o Bimute e o Leviatã, ok? Aqui você tem o Bimute, né? E aqui embaixo você tem o Leviatã, tá certo? Essa pintura, ela é uma pintura de um pintor e artista e pintor chamado William Blake, ok? De 1827, tá certo? Eu acho interessante trazer essas pinturas, essas imagens clássicas, para que nós entendamos qual era a visão que se tinha, né, no passado a respeito dessa criatura. Na verdade, uma visão que parte, né, do texto bíblico. E qual era a visão que se tinha a partir do relato dessa criatura na arte clássica. Tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo de uma arte clássica que mostra o Bimute, né? O Bimute é essa criatura aqui ao centro, né? Então, observe que a representação do Bimute aqui nessa imagem, né, você vê como se fosse de fato um tipo de um boi bem turbinado assim, né? Ele é estranho assim, mas você observa que as formas dele são bem exageradas, né? Olhos grandes, né? Você tem uma orelha também bem grande aqui. Os músculos parecem ser representados aqui de forma muito contundente, né? Você vê também aqui as presas aqui, ok? Então essa é a representação que nós temos do Bimute, tá certo? Logo abaixo o Leviatã. Por que eles juntos? Porque no capítulo seguinte, né, o capítulo 41 de Jó, você tem a descrição do Leviatã, ok? Que são criaturas diferentes, tá bom? Bom, agora vamos para a leitura do texto, né? Já está selecionado aqui o meu texto de Jó, né? Estamos aqui no livro de Jó, capítulo 40, ok? Verso 15, tá certo? Jó 40, 15. E aqui está o nosso texto que nós vamos analisar. A partir desse texto aqui, nós vamos fazer essa análise. Nós estamos utilizando também a versão Almeida, ok? Século 21, está sendo agora a versão principal, a versão base para esta análise, tá certo? O texto diz o seguinte: olha agora para o Bimute, que eu criei, assim como criei a ti. Ele come relva como um boi, né? Mas vamos um pouquinho adiante, porque a descrição do Bimute ela vai do versículo 15 ao 19. Olha só o que diz:
A sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do ventre. Né? Continua aqui no verso 17. Ele endurece a cauda como cedro e os nervos das suas coxas são entrelaçados. Verso 18. Seus ossos são como tubos de bronze e as suas costelas como barras de ferro. Verso 19. Ele é uma obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez, o proveu da sua espada. Ok? Observe que esse texto que descreve o Bimute, ele está num contexto de diálogo entre Jó e Deus. Né? E você observa que Deus aqui, que o texto apresenta, né, o Bimute dentro desse contexto de diálogo, ok? Entre Jó e Deus, tá bom? E nesse diálogo você observa que o texto ele busca utilizar a figura de Bimute, tá? Para embasar a soberania divina, né? Para embasar o poder criador e o poder divino. Ele utiliza o Bimute como figura nesse sentido. Então nós temos a descrição do Bimute, tá bom? Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso na conclusão, tá certo? Então esse é o texto, ok? Que nós fizemos a leitura, o texto principal, tá bom? Agora nós vamos falar um pouco sobre o livro de Jó, tá bom? Sobre o livro de Jó. E nós temos um comentário aqui que vai falar para nós um pouco mais a respeito desse livro. Tá aqui. O comentário de Constable, né? Aqui ele vai falar um pouco a respeito do livro de Jó. Eu vou selecionar aqui o livro, deixa eu diminuir aqui, mudar as opções aqui para a árvore. Nós vamos aqui para o livro de Jó. E olha só o que ele fala aqui, né? Aqui nós temos algumas informações interessantes sobre o livro de Jó. Então, eu dei uma traduzida aqui, é um módulo que está em inglês, mas eu traduzi ele automaticamente aqui com o nosso aplicativo, tá bom? Se você quiser saber mais sobre isso, veja um vídeo, né? Que se já não está disponível, estará em breve, ok? Aqui no canal. Vai ter o link dele aqui na descrição, pode estar também em alguma área aqui desse vídeo para você ver como eu faço para traduzir módulos em outros idiomas automaticamente dentro do The Word para estudar, tá bom? Então vamos lá, traduzir aqui o módulo e observe que aqui nós temos uma introdução sobre o livro de Jó. O que vai nos chamar a atenção a respeito do livro de Jó na verdade, a sua datação. Isso vai contribuir para nós entendermos um pouco mais a respeito dessa criatura que é o Bimute, né? Então observe que ele diz o seguinte: no que diz respeito à época em que os eventos registrados ocorreram, tem havido muitas opiniões que vão desde a era patriarcal de Abraão, Isaac e Jacó, começando por volta de 2100 a.C. até o século II a.C. Então, assim, não há um consenso, não há uma conclusão, um consenso a respeito de quando esse livro foi escrito e em que época, né, qual é o pano de fundo histórico em relação à datação dos acontecimentos do livro de Jó, tá bom? Mas existem evidências internas, ou seja, na estrutura do texto bíblico de todo o livro de Jó, essas evidências mostram que Jó provavelmente viveu no período patriarcal, ok? Então você tem o período, se for realmente isso, por volta de 2100 a.C. Então, assim, é um livro muito, mas muito antigo. Ele é contemporâneo dos patriarcas, principalmente de Abraão, tá? Então, o que acontece? A antiguidade do livro, a constatação dessa provável antiguidade do livro, vai nos ajudar também a compreender um pouco mais a respeito dessa criatura, tá bom? Então vamos lá. Nós já vimos um pouco sobre o livro de Jó, né, uma informação que vai nos ajudar, e agora vamos fazer uma análise comparativa com a ferramenta Comparar do The Word. Então nós vamos aqui em Comparar, observe que eu selecionei
algumas traduções bíblicas que também vão nos ajudar a ter uma melhor compreensão do que é realmente essa criatura a partir do texto, né? Então, vamos aqui para o versículo 15. Pronto, está aqui no versículo 15, tá? O primeiro detalhe é em relação à tradução da palavra bimut para hipopótamo, tá bom? Aqui nós temos dois detalhes interessantes. Nós temos uma tradução direta, ok, para a palavra hipopótamo, e nós temos uma transliteração também, ou seja, não houve uma tradução, apenas transliteraram a pronúncia da palavra bimut no hebraico para uma pronúncia, né, escrita no português, no nosso idioma, tá bom? Então, observe, você tem aqui, ó, por exemplo, a palavra hipopótamo nessa versão, na versão João Ferreira de Almeida, revista atualizada, você tem a palavra hipopótamo. Já na Almeida século XXI, você tem a transliteração bimut. Aqui também você tem uma transliteração bimut. Novamente a transliteração bimut. Isso aqui é a pronúncia, né, uma aproximada do hebraico, ok? Transliteração. Aqui você também tem transliteração. Já aqui nessa outra versão, que é a versão viva, você tem também a palavra hipopótamo. Nós podemos observar na comparação de todas essas versões que já na tradução, em relação a pelo menos duas versões bíblicas, nós temos uma interpretação, ok? Um tipo de interpretação do que era essa criatura, ok? Aqui nós temos o texto hebraico, mas isso aqui já é um ponto para nos chamar a atenção, para entendermos sobre essa criatura. Outro ponto interessante que nós vemos na comparação entre todas essas versões é este termo aqui, ó, o como. Então observe aqui, ó, você tem como, né? Como o boi, tá bom? E a compreensão também dessa tradução aqui, esse termo vai nos ajudar bastante a entender o que é essa criatura, tá? Mas eu quero dar um destaque aqui para esses dois detalhes em relação à transliteração e tradução da palavra bimut, e também a este termo aqui, nós vamos entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Mas vamos lá, anotadas essas observações que nós fizemos do texto, comparativos e tudo mais, tá bom? Nós vamos partir agora para o significado e morfologia da palavra bimut. Então, vou pegar aqui o idioma original, utilizando o Codex, né, Leningrad. Vou pegar aqui o versículo 15 e nós vamos utilizar o dicionário Michelson Strong, o M-Strong, para falar um pouco sobre o significado e morfologia dessa palavra, tá bom? Então, vou traduzir aqui, está em inglês, mas eu vou fazer a tradução automática aqui. Observe que a palavra bimut, conforme o Strong, né, ela tem uma aplicação em primeira e segunda instâncias, tá? Muita gente não sabe disso, mas o Strong funciona assim. Você tem possibilidades de tradução para a mesma palavra conforme o contexto em instâncias, tá? Então, em primeira instância, ou seja, a primeira possibilidade de tradução seria um boi d'água, tá bom? Essa seria a primeira instância, a primeira possibilidade de tradução. A segunda instância e possibilidade de tradução, conforme o contexto, muitas vezes o que manda é o contexto, tá bom? Para a tradução, ou seria hipopótamo ou cavalo do Nilo, tá bom? Então é possível que é por isso que você vê em algumas traduções, ok? Você vê o termo hipopótamo, tá bom? Você vê o termo hipopótamo. Eu não lembro de alguma tradução que tenha cavalo, mas nós já constatamos que em pelo menos duas traduções nós temos o termo hipopótamo, tá bom? Então observe o seguinte, você tem duas instâncias de tradução, que é o boi e o hipopótamo, tá? Significado. Agora vamos um pouco para a morfologia, tá bom? Esse termo ele se trata de um nome masculino. Essa é a parte morfológica do termo bimut, tá bom? Nós temos algumas coisas aqui sobre a raiz, né? A raiz também está relacionada
você pode observar aqui, uma besta, ou um animal ou uma besta, tá bom? Que é a raiz relacionada ao termo bimut, a raiz no hebraico. Tá? Ela tem como surgimento esse termo aqui, tá bom? Esse termo aqui, que é o termo blimar, né? Blimar. É uma fera, uma besta ou um animal grande, tá bom? Essa é a raiz da palavra bimut, tá bom? Agora, queridos, nós vamos ver uma outra informação interessante a respeito do bimut, né? Vale aqui um destaque. Há uma diferença, uma distinção entre bimut e leviatã, tá bom? São duas criaturas diferentes. E o leviatã, você vai encontrar a descrição dele em várias partes da Bíblia, mas aqui em Jó está no capítulo seguinte, que é o 41. Observe que o Leviatã está aqui, tá bom? O Leviatã está aqui. E é uma criatura completamente diferente do bimut. O Leviatã está mais voltado para um tipo de serpente ou algo parecido, mas nós não vamos fazer análise do Leviatã agora, quem sabe em outro vídeo, tá bom? Só quero deixar o destaque aqui, que são criaturas diferentes, tá bom? São criaturas diferentes. Então, vamos voltar aqui para o versículo 15, onde nós estamos trabalhando. Né? Agora, nós vamos falar um pouco sobre outra coisa que vai nos ajudar a compreender o que é o bimut a partir do texto, que é a morfologia da palavra como, ok? Da palavra como, certo? Então, você observa aqui no texto, você viu lá na comparação, que esse termo aqui, você observa que ele condiz em todas as versões, tá? E quando você faz a análise do texto em si, do contexto, você vai observar que esse termo é um termo de modo, né? Ele está utilizando o modo, na tradução nós observamos isso, o texto ele nos dá a informação de um modo como uma outra criatura se alimenta para fazer uma comparação com o bimut. Tanto é que se você for lá no texto original, novamente aqui no Codex, tá? Se você for no texto original, você vai ter o termo aqui no Armstrong, tá? Isso aqui é interessante de nós observarmos, tá? O termo aqui é Asher, tá? Asher. Vou traduzir aqui para nós entendermos um pouco mais. Em primeira instância, ok, esse termo Asher, que é o como, ele pode ser traduzido como quem, qual ou o que. Mas também pode ser utilizado como advérbio, indicando modo, quando, onde ou como, tá bom? Então observe que a maioria das traduções preferiu adotar o como, conforme o contexto, e provavelmente essa é a tradução correta. Pelo menos é o que a maioria das traduções aponta. E também, conforme o contexto, não vejo nenhuma dificuldade, nenhum problema com isso. E é interessante nós adotarmos essa tradução para esse termo e essa informação. Por quê? Porque faz todo sentido e nós vamos entender o porquê. Então, esse termo originalmente é um pronome relativo, mas observamos que no texto ele assume um advérbio, ok? Um advérbio indicando modo. Então, o que você observa? No texto, o texto está dizendo o seguinte, que o bimut, ele se alimenta como o boi, tá? E a ideia de como aqui, você pode entender como um tipo de comparação. Ele não está dizendo que é um boi. O texto está dizendo que o bimut se alimenta como um boi. Ele está falando dos hábitos alimentares de um boi comparados aos hábitos alimentares do bimut. Ele não está dizendo que o bimut é o boi, tá? Ou qualquer coisa parecida, tá bom? Isso aqui é importante nós entendermos a respeito do bimut, tá certo? Então nós já chegamos aqui na morfologia desse termo como, e agora nós vamos ver o que dizem alguns comentários a respeito desse assunto, né? Por exemplo, você vai lá no comentário aqui de TSK, né? Comentário de TSK,
ele vai dizer o seguinte, isso aqui é muito interessante, eu vou traduzir aqui para nós vermos, comentário em inglês, estou traduzindo automaticamente. Olha só o que diz o comentário TSK. Talvez um dinossauro extinto, talvez um diplodocus ou brachiosauro. O significado exato é desconhecido. Alguns traduzem como elefante ou hipopótamo, mas pela descrição em Jó 40, 15 ao 24, isso é evidentemente absurdo, tá bom? Olha só o que diz esse comentário, isso é muito interessante. Agora nós vamos para o comentário de Gil. Olha só o que ele diz aqui, né? O comentário de John Gill. Vamos lá, eu traduzi aqui para nós entendermos um pouco mais a respeito disso. Observe que, quando ele fala aqui a respeito do Bimut, né? Ele fala que é comumente entendida como elefante. Mas entendamos que há um senso comum a respeito do que é o Bimut. Geralmente o Bimut é atribuído a um elefante, a um hipopótamo, animais de grande porte que nós conhecemos hoje em dia, tá? Esse é o senso comum de entendimento do que é o Bimut. Mas vamos lá, vamos à conclusão desse assunto a partir de todas as evidências que nós levantamos aqui do texto, utilizando o software bíblico The Word. Vamos à conclusão, o que de fato era essa criatura, o que de fato era o Bimut. Observemos, queridos, que o Bimut, segundo o texto, segundo o relato bíblico, ele não teria como ter a ver com animais como conhecemos hoje, tá bom? E isso faz todo sentido. Primeiro, conforme a antiguidade do livro de Jó, né? Então observe que é um período que está muito mais próximo, né, da pré-história do que da atualidade, tá certo? Então, não tem como ser um animal, não teria como ser um animal conforme os animais que nós conhecemos hoje em dia. Tudo o que o texto mostra é comparativo. É mais provável que o Bimut tenha sido um animal pré-histórico, tá bom? É muito mais provável. E observe só o que diz o texto. Olha só, o texto diz o seguinte, olha... o verso 15 diz que Deus criou o Bimut, ok? E faz uma comparação dos hábitos alimentares com um boi, tá bom? E logo em seguida ele fala da força do Bimut, fala do poder do Bimut e dos músculos. No verso 17 ele fala que a cauda é como um cedro. Queridos, você já viu um cedro? Tá? É claro que a relação aqui é comparativa, mas é uma relação comparativa que mostra uma realidade, tá bom? E aqui ele está falando não de hábito alimentar, mas da aparência física. Ele está comparando a aparência física, estrutura do animal. Querido, cedro é uma árvore gigantesca, tá? E uma árvore muito resistente, tá certo? E ele diz que a cauda desse animal era como um cedro. Ele ainda diz que os nervos das suas coxas são entrelaçados, né? Isso dá a ideia de algo extremamente rígido, uma estrutura muito fechada, muito bem feita, né? Verso 18 ele continua dizendo, os seus ossos são como tubos de bronze. Agora imagine a estrutura óssea de alguma coisa sendo comparado ao metal, ok? Tubos de bronze, e suas costelas são como barras de ferro. A estrutura óssea do animal está sendo comparada, que ele está falando de resistência, ele está falando de material estrutural, tá bom? E ele faz a comparação da estrutura dessa criatura com metais, a estrutura óssea relativa a metais. Olha só. E ele finaliza no verso 19 falando que essa criatura é de força descomunal, essa criatura de estrutura extremamente resistente, né? E grandiosa, é obra das mãos de Deus. Então, queridos, só para concluir, não tem como
o bimute ser um animal como esse que nós conhecemos hoje em dia. É um animal mais recente. Aqui não estou entrando em questões paleontológicas, né? Se aparecer algum estudante aí ou especialista em paleontologia, por favor, deixe seu comentário, né? Se quiser discordar de alguma coisa que eu disse aqui tranquilamente. Não estou entrando nesse mérito, eu estou tentando apenas falando do que o texto diz, tá bom? E o texto descreve de forma muito clara, mostra de forma muito clara que essa criatura está mais para ser algo pré-histórico do que um animal desses como nós conhecemos hoje em dia, tá? Então, assim, o bimute provavelmente, muito provavelmente, tá? Pelo menos todos os indícios textuais indicam isso, era uma criatura pré-histórica, tá? Mas, assim, nós temos realmente uma confirmação disso? Não. Nós podemos ter uma certeza absoluta disso? Não. Até porque, por mais que o texto descreva o bimute, o objetivo não são os detalhes descritivos da criatura. Tá? O objetivo é mostrar a força, a resistência e a grandiosidade dessa criatura. Esse é o objetivo do texto, como figura para a soberania de Deus, né? Para o poder criativo de Deus e também como figura para o próprio poder de Deus. Então, qual é o objetivo central desse texto? É mostrar o seguinte: se esta criatura ela é tão forte, ela é tão grandiosa e resistente, imagine Deus, né? Essa é a ideia. Deus criou essa criatura. Essa criatura é uma figura da grandiosidade de Deus. É isso que o texto busca mostrar, né? Destacar a soberania de Deus por meio da sua criação, tá bom? Esse é o objetivo do texto. Mas é isso, espero que você tenha gostado, tá bom? Esse vídeo, espero que eu tenha trazido informações úteis aqui para você, espero que tenha sido interessante. Se eu deixei de falar alguma coisa, coloque aqui nos comentários, diga também o que você acha, né? O que era realmente bimute? Você acha que era um dinossauro, um animal pré-histórico ou não? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, tá? Você pode interagir aqui conosco, tá bom? Espero que tenha sido muito proveitoso esse vídeo para você, tá bom? E até a próxima.